Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. E Vila do Horto, muito melhor do que você imagina. Visite plantão de vendas. Agora o seu sonho vai se tornar realidade. Eu conheço Vila do Horto em Rio Claro e posso garantir. Gente, é impressionante. Apartamentos com 2 dormitórios, elevador, sacada, piso cerâmico, janelas de alumínio, garagem e área de lazer completo. Piscina infantil e adulto, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e churrasqueira que não pode faltar. Prontinho para você morar. É um clube completo na sua casa. Venha realizar o seu sonho. Plantão de vendas no local. Bom dia! Estamos aqui no programa Um Momento comigo, Giuliano Esperança, um programa focado em qualidade de vida, saúde, bem-estar, coisas que podem ser relevantes para você, para a tua vida e para a tua saúde. Hoje falarei de novo sobre nutrição. Alguns amigos já me perguntaram, poxa Juliano, você é personal trainer, trabalha tantos anos com exercício, por que tem falado tanto sobre nutrição? Na minha experiência, os alunos emagrecem quando treinam e mudam seus hábitos alimentares. Ou seja, quem treina e continua comendo errado, não vai emagrecer. E quem não treina e ainda come errado, o problema é muito maior. Estou aqui e iniciarei o programa com a Bárbara Moraes, que vai falar sobre dietas da moda. Dieta da sopa, dieta Dukan, dieta sem carboidrato, as modas. Vamos ter opiniões profissionais da nutricionista e minha também em relação a esse comportamento, a essa escolha que a gente vê muito presente na nossa sociedade. Bárbara, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Bárbara, na sua experiência, você já vem atuando como nutricionista e já até falou no programa passado sobre algumas dificuldades que as pessoas enfrentam. Dietas. Na faculdade, como é que foi tratado durante a sua formação? E eu sei que você fez uma faculdade importante. Olha só, a Bárbara fez a Unifesp, uma faculdade bacana, uma faculdade com renome, não menosprezando, tá? Pelo amor de Deus, não estou menosprezando as outras faculdades. Porém, a Unifesp é uma grande referência para todos os profissionais da área da saúde. Bárbara, como que lá na faculdade é conversado sobre essa questão das dietas, principalmente essas dietas da moda? Bom, Juliano, no geral, tratamos dos motivos negativos de não trabalhar com elas, tá? Eu fiz a faculdade, me formei em 2010 e naquela época não eram as mesmas dietas da moda, mas os efeitos colaterais, as dificuldades de manter a dieta por longo período eram as mesmas. Então, trabalhamos com o lado negativo delas, aprendemos os lados negativos para não colocar em prática, orientar, não colocar em prática esse tipo de dieta, esse tipo de hábito. Né? Veja só, é observado que a maioria das pessoas que fazem essas dietas da moda, muitas vezes acabam voltando a ganhar o peso, o verdadeiro efeito sanfona. Né? Eu deixo de comer, né? Que já é, na minha opinião, como uma pessoa que trabalha com comportamento, falar que vai deixar de comer, ao invés de falar vou passar a comer melhor, já é negativo. Já é negativo. Né? Exato. Quer dizer, eu vou deixar de comer, quer dizer, dá um sentimento de perda. Essas dietas, muitas vezes, são simplesmente escolhidas, adotadas, sem a procura de um profissional, uma opinião. Exato. Você sabe de alguma pesquisa ou na sua experiência alguém que fez alguma dieta e teve problema de saúde, passou mal? Bom, muito relatado no consultório a hipoglicemia, né? E o pior de tudo é o ganho de peso, aquele efeito rebote dessas dietas. Acaba a pessoa ganhando estrias,
redução da autoestima, né? E aquela sensação de que não vou conseguir emagrecer novamente. Tem gente fazendo tudo que é tipo de dieta. Vamos dar uma olhada? Eu fiz a dieta da sopa durante 2 anos, uma vez ao mês. Eu perdia toda a água do corpo e não a gordura. Quando eu parei, eu engordei tudo novamente. Eu escolhi a dieta do CAN porque era uma dieta que ia me dar uma redução expressiva de peso em pouco tempo. E o que mais me atraiu é que na proposta da dieta, a minha vida normal referente aos alimentos ia ser devolvida de forma gradativa, ou seja, eu ia recuperar a forma normal de se alimentar. Eu tomei o shake por um bom tempo, assim, todos os dias, uma semana. E depois de alguns meses eu comecei a me sentir muito enjoada daquilo que eu estava tomando. E eu comecei a me sentir fraca, sem vontade de fazer nada, sem vontade nem de fazer atividade física, que era o que eu deveria estar fazendo. Então não foi uma experiência legal e eu me arrependo disso, porque quando eu parei, eu voltei com todo o peso que eu estava e não adiantou nada, foi um tempo perdido. Bárbara, como vimos, a dieta da moda, seja ela da sopa ou do CAN ou do shake, está presente na vida das pessoas. A dieta da sopa, qual é o fator agravante dela? Bom, a dieta da sopa, ela acaba levando uma perda de peso muito rápida, porém não há quem aguente segui-la por muito tempo. E não é muito saudável. Vamos considerar um prato completo, rico em carboidrato, proteína vegetal, proteína animal, vitaminas e minerais presentes nas verduras e legumes, né? E uma sopa rala, contendo só legumes e verduras. Então ali está faltando a base da alimentação, que é o carboidrato, Deixa eu fazer que uma muitos excluem. Desculpa te interromper, é uma pergunta que veio aqui para mim agora. A dieta da sopa, então, ela, se diz na moda aí, é rala, quer dizer, não, é sem proteínas, não é uma sopa encorpada, então? Não é uma sopa completa. Entendi. Com todos os grupos alimentares. E por isso leva essa perda de peso tão rápida. Entendi. E além disso, se a pessoa for orientada a acrescentar todos os grupos alimentares, ela está diluída. Por isso que a perda de peso acontece mais rapidamente do que você trabalhar com o alimento por si só, porque você consome uma quantidade muito menor de caloria, porque ela está diluída ali, os nutrientes estão diluídos, o carboidrato, os legumes, a verdura ali está diluída. Então, em torno de 50% de calorias ali é reduzido porque você acrescenta água para ter aquele creme. Para ser, na verdade, literalmente um caldo. Exato. Tá. A dieta Dukan, sei lá, eu não me interesso muito, vou ser sincero, por essas dietas da moda, porque para mim o que é importante é o equilíbrio. Eu acho que nada como um belo prato equilibrado de carboidratos, proteínas e fibras, tá? Qual é o problema, qual é o agravante? Então, acho que antes eu vou falar um pouquinho como funciona essa dieta, Legal. né, para o pessoal lá em casa saber. É uma dieta que ela trabalha com fases, em que na primeira fase a pessoa só consome proteína, né? E depois vai sendo liberada para acrescentar carboidratos associados com fibras, tá? E por isso leva uma perda de peso muito rápida no início. O carboidrato, quando a gente corta o carboidrato da dieta, ele provoca uma redução, um desinchaço. A pessoa sente que perdeu peso porque perdeu água, que está acumulada ali junto com o nosso glicogênio. Aliás, a cada grama de glicogênio... 4 de água. 4 de água. Olha lá, que informação bacana. Cada grama de glicogênio que você eliminou, você elimina 3 a 4 de água, não de gordura. Então você diminui o peso, mas não é um emagrecimento. Não leva a perda. Isso, não é gordura. Diminui a balança ali, mas não é gordura. E a pessoa vai se animando com essa perda de peso, né? E resolve parar esse tipo de dieta, parar de seguir. Volta com os hábitos alimentares lá do início, que ela tinha antes de seguir essa dieta, e acaba ganhando peso todo novamente. Ou, pior, acaba sendo muito restritivo, né? Porque Exato. você, tá bom, agora eu não vou comer mais o que eu sempre comi na minha vida, vou passar a comer agora essa dieta. Seja a do CAN, seja da sopa, quer dizer, você não consegue ficar uma vida inteira sem
as experiências que você teve no passado. Isso, essas dietas elas não levam em consideração os hábitos alimentares, as preferências das pessoas. Por isso que é muito difícil colocá-las em prática e a pessoa não consegue viver em dieta. Essa é a questão. Não dá para viver seguindo uma dieta que não é a sua dieta, não é o que você gosta, né? Tá. Então o equilíbrio aí é muito importante. Comer o que gosta, em quantidade adequada, em horário adequado, né? Tá. E a do shake? A dieta, o shake, né? Shake é muito milagroso. Ele leva ao emagrecimento, sim, é o que muitos pacientes trazem para mim no consultório. Eu tô tomando shake, estou emagrecendo, mas chega uma hora que você só substitui uma refeição ao dia ou não aguenta mais ver o shake, né? E não aprendeu a comer. Cai naquela velha história de que a pessoa não muda comportamento, não aprendeu a comer e volta a ganhar peso ou para de perder peso, estagna. Que é Eu algo acho que com tão a triste, você está reeducação falando, eu estou alimentar pensando aqui, nunca eu acho tão acontece. triste trocar uma refeição, com Por todo uma respeito, bebida, né? uma situação puxa, eventualmente, mas eu vejo pessoas às vezes abrirem mão De um almoço em família, para tomar um shake. Eu estou sendo sincero, eu acho triste. porque a alimentação ela tem vários sentidos, né? Ela não é só a nutrição, tem o lado social, o lado que você está ali dividindo momentos bons com outras pessoas, né? E tem o emocional. Geralmente é Poxa, gostoso o momento da refeição, As experiências né? que a gente tem, né, ali ao redor da mesa. Outra coisa que uma vez eu tive uma experiência e me chamou a atenção é que eu estava passando numa porta, alguém bateu em mim assim, eu estava passando numa porta, a pessoa falou, você não quer vir tomar um shake? Né, eu virei para a pessoa e perguntei, você sabe se eu tenho algum problema renal ou hepático? Né, quer dizer, e pessoas que têm problemas realmente, cálculos renais ou gordura no fígado, né, esteatose hepática, como diz os médicos, tem risco maiores se ingerir esse shake não sabendo que tem um problema de saúde? Com certeza, porque não é algo feito para cada indivíduo, de acordo com as necessidades de cada um, né? Então é o geral. É como se a gente pegasse uma dieta e todos seguissem a mesma dieta, em mesma quantidade. Então não é interessante. Não é nem personalizado, Não é né? personalizado, exato. Tá, Então não considera as necessidades especiais de cada um, né? legal. Ó, eu vou fazer a seguinte pergunta agora para a Bárbara. Ela adequando, faz de conta que ela vai ter um paciente que faz a dieta da sopa, um paciente que faz a dieta Dukan e um paciente que toma shake. Qual é a dica dela ou qual seria o método que ela usaria para esses pacientes? Imaginando uma pessoa que faz sopa, quer continuar com a dieta da sopa. Você como profissional, como nutricionista, quais seriam as orientações para essa pessoa? Bom, negociaria com a pessoa, né? Com a Legal. frequência dessa sopa, porque não dá para ficar com a sopa substituindo o almoço e o jantar, né? E trabalharia com os nutrientes ali nessa sopa, carboidrato, proteína, então a base dessa sopa qual que é, né? Se dá para ser um arroz integral, um macarrão integral, Legal. qual a leguminosa, se ela varia essa leguminosa, né? Que às vezes a gente só fica no feijãozinho carioca, que é o que a gente tem hábito aqui, Tá. mas esquece dos demais. A carne, qual é a fonte de proteína animal dessa sopa. Então, deixaria essa sopa o mais saudável possível, sem retirá-la e de modo que continue com o processo de perda de peso. Porque Sob a sopa sua orientação. ajuda, isso, só que Sempre com a Exato. sua orientação, né? Tá, ela perfeito. ajuda, mas ela não é tudo e não Tá. dá para seguir com a sopa anos e anos, Tá. né? Uma pessoa que, eu quero porque quero fazer Dukan, como é que seria a adaptação para essa pessoa, profissionalmente? Proteínas, carnes magras, né? Proteína magra, que é o que a dieta já trabalha como base, iogurtes e acrescentar aos poucos o carboidrato complexo, um carboidrato associado à fibra, né? Perfeito. Mas sempre em equilíbrio, porque a gente sabe, né, Juliano, que se você tira todo o carboidrato, acaba tendo a perda de peso, mas a flacidez vem junto, a perda de massa magra vem junto, porque a massa magra... Produtividade dessa pessoa, como é que vai ficar
o cérebro dela. Exato, o dia a dia dela, o trabalho dela, como que ela vai conseguir realizá-lo se ela está sem o principal combustível para o sistema nervoso, né? Que é o açúcar. Isso que a Bárbara acabou de falar sobre o combustível do sistema nervoso, o cérebro só usa glicose. Ele não usa outra fonte energética. Por isso que quando a gente fala de hipoglicemia, que a pessoa começa a sentir aquela molezinha, né? Até uma certa preguiça, na realidade é o sistema nervoso mandando um comando de diminuição da sua fisiologia para preservar. Porque está faltando ali combustível, né? Legal. Então na Duncan seria a introdução dos carboidratos complexos para que a pessoa tenha o equilíbrio. Isso. Perfeito. Isso. O shake, você mandaria ela parar? O shake, Juliano. Shake eu trabalharia com o shake em uma refeição e o restante aprender a comer. Tá. Então, comportamento alimentar, como que é o momento da refeição, que na verdade é a orientação, é o segredo para a perda de peso, né? Para perder peso e conseguir mantê-lo, aprender a comer. Então esse é um principal motivo de que o shake acaba tendo lado negativo, de que não é interessante usá-lo em todas as refeições porque a pessoa não aprende a comer, não aprende a sentar na mesa, mastigar, repousar o talher, evitar o líquido, não aprende a comer um pouco de todos os grupos alimentares na quantidade adequada. Então ela não muda o comportamento dela frente a um prato de comida. Não saia daí, voltamos depois dos comerciais com a opinião de um especialista sobre remédios e emagrecimento. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. Agora o seu sonho vai se tornar realidade. Eu conheço Vila do Horto em Rio Claro e posso garantir. Gente, é impressionante. Apartamentos com 2 dormitórios, elevador, sacada, piso cerâmico, janelas de alumínio, garagem e área de lazer completo. Piscina infantil e adulto, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e churrasqueira que não pode faltar. Prontinho para você morar. É um clube completo na sua casa. Venha realizar o seu sonho. Plantão de vendas no local. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. E Vila do Horto, muito melhor do que você imagina. Visite Plantão de Vendas. Estamos de volta. Bárbara, os remédios emagrecedores, qual é a sua opinião? Em alguns casos, há indicação, né, do uso de remédios emagrecedores, mas nós temos sempre que considerar caso a caso, né? Tem um acompanhamento do médico e um acompanhamento nutricional também para que a pessoa aprenda a comer adequadamente, né? Se reeduque. Então, não só não tem aquela vontade grande de comer, consiga equilibrar com o remédio, mas também aprenda a comer. É que com esse boom do sobrepeso e da obesidade, a procura por medidas milagrosas é muito grande. Então, o remédio de emagrecimento, ele é algo final, não é para início, não é para todos. Temos que considerar caso a caso, né? Até porque o que leva a pessoa a engordar é o excesso de calorias, exato, né? Exato. E também para ela depois emagrecer, ela vai precisar de alimentos estruturais para manter o corpo em funcionamento. Quer dizer, não adianta tomar um inibidor de apetite e não fornecer vitaminas, minerais, elementos, os macronutrientes. Carboidrato, né, proteína, sem aprender a comer. Por isso que tem que haver esse trabalho em conjunto, né? A pessoa tem que aprender a comer quando ela come, né? Porque acaba muitos não comendo, que é um erro também, né? Acaba sendo tão alta a dosagem. Tão perigoso quanto comer muito, né? Isso, e acaba não comendo. Então, legal. Ter esse equilíbrio, trabalhar com o alimento de 3 em 3 horas, em associação com o medicamento, né? Nós vamos agora ouvir a opinião do Dr. Luiz Fernando Ferro sobre
remédios que incham ou até mesmo engordam. Perfeito, Juliano. Tem vários tipos de medicamentos que podem cursar com ganho de peso e inchaço. Os mais comuns, os mais utilizados, são os antidepressivos, os anticoncepcionais, os corticoides, alguns antihipertensivos. Eu vou falar de cada um deles e tecer as peculiaridades de cada grupo desses medicamentos. Em relação aos antidepressivos, os antidepressivos antigos, que eram os antidepressivos tricíclicos, tipo amitriptilina, noratriptilina, são antidepressivos que cursam com aumento do apetite do paciente e por isso acontece o ganho de peso. Nesses casos, o que nós recomendamos, se não tiver uma opção de trocar por antidepressivos modernos, atuais, tipo a fluoxetina, a sertralina, que cursam com menos ganho de peso, porque causam menos vontade de comer do paciente, o que nós recomendamos é que o paciente que tiver que usar essa medicação, ele atenue esse apetite exacerbado que ele vai ter, utilizando uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, gelatinas láticas e alimentos que vão ter uma digestão mais lenta e dessa maneira vão poder atenuar essa saciedade que o paciente tem de compulsão para a comida. Outra classe de medicamentos que cursam com ganho de peso e com inchaço principalmente são os corticoides. Os corticoides são utilizados em pacientes que têm doenças crônicas autoimunes, tipo lúpus, algumas artrites, e esses pacientes que precisam usar o corticoide, eles vão ter um ganho de peso por um outro mecanismo aí, eles vão ter um ganho de peso por retenção de líquido. Os corticoides, eles são divididos em mineralocorticoides e glicocorticoides, e esses mineralocorticoides, eles mexem com o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Então, o paciente que tem que fazer uso dessa medicação vai ter um aumento de peso por reter líquido, por ficar mais inchado. Se não, como esse paciente vai ter que usar essa medicação, ele vai ter que fazer o tratamento, o que nós recomendamos aí para atenuar esse efeito colateral da medicação é também ele manter uma dieta rica em verduras, fibras, legumes, ele pode usar alguns alimentos que tem uma ação diurética, por exemplo, o pepino, alguns termogênicos para que ele não ganhe tanto peso, que ele atenue seu metabolismo, porque o glicocorticoide mexe diretamente com o cortisol, então provoca aí uma inibição de síntese proteica e até uma proteólise, então mexe com o metabolismo glicídico também. Então esses pacientes vão ter um ganho de peso tanto pelo inchaço quanto também por alteração metabólica. E se não tem outra alternativa, ele tem que usar a medicação, nós vamos atenuar esse ganho de peso, orientando exercício, orientando uma dieta. Outro medicamento muito comum de uso que causa aumento de peso são os antihipertensivos da classe dos beta-bloqueadores. Exemplo, o atenolol, o metoprolol. Esses medicamentos, os relatos falam que ele aumenta o peso, não diretamente, é um aumento indireto, porque o paciente que usa essa medicação, ele se sente muito fadigado, muito cansado. E por se sentir fadigado, cansado, ele fica mais sedentário e acaba ganhando peso exatamente pelo sedentarismo, por não praticar exercício. E a recomendação é exatamente praticar o exercício. Lógico que esse paciente, o hipertenso ou o paciente que tem uma arritmia, ele vai precisar primeiro consultar o seu cardiologista para que o cardiologista o libere para a atividade física. E essa atividade tem que ser uma atividade supervisionada pelo risco desse paciente. Mas a recomendação é se ele tem que usar esse tipo de antihipertensivo ou de antiarrítmico, que são os beta-bloqueadores, que ele peça a liberação primeiro para o seu cardiologista e faça um condicionamento físico, uma atividade física supervisionada. E por último, e acredito que o mais polêmico, são os anticoncepcionais. Até mito, verdade, que anticoncepcional engorda, a gente sempre recebe essa pergunta, e não é mito não. O anticoncepcional ele tem a característica de reter líquido, principalmente os anticoncepcionais mais antigos, que continham altas doses de estrogênio e progesterona, 50 miligramas, então ele acabava realmente retendo líquido e isso levava a mulher a um ganho de peso. Os anticoncepcionais atuais, que vêm com baixa dosagem hormonal, para você ter uma ideia, o que eu falei de 50 microgramas de etilil estradiol, hoje nós temos pílulas que têm 15, 20 microgramas de etilil estradiol, que é o estrogênio que vai no anticoncepcional. Esses anticoncepcionais já não têm a característica de reter tanto líquido. Além disso, há atualmente anticoncepcionais que vêm com uma associação de drospirenona, que é a progesterona do anticoncepcional, que ela age até como um diurético. Ela acaba
propiciando que a mulher até urine um pouco mais e com isso não retenha tanto líquido. Então, o recado que eu passo em relação aos anticoncepcionais é que a mulher procure o seu médico, certo? Seu ginecologista, para que ela possa, dessa maneira, individualizar o seu tratamento, porque ele vai orientá-la para que ela possa ter o seu planejamento familiar pleno e, ao mesmo tempo, não reter líquido, não ganhar peso e não engordar. Acabamos de ouvir a opinião do Luiz Fernando Ferro, o que, mais uma vez, demonstra a importância de termos um profissional onde a conduta de tomar remédio por conta é muito perigosa. Mas é muito perigosa. Primeiro, vemos que alguns medicamentos que têm o objetivo de tratar a saúde em outro aspecto podem inchar ou engordar. E aí o trabalho multidisciplinar, exatamente como a Bárbara já falou conosco, é importante para que a pessoa atenda o seu objetivo. Outro ponto de vista. Eu dou aula de musculação há 19 anos. Há 19 anos eu vejo pessoas que têm resultado fazendo o quê? Treinando. Treinando, mudando o hábito alimentar, deixando os hábitos que contribuem para o aumento de peso, excesso de bebida alcoólica, excesso de gordura, refrigerantes em excesso, doces, ou seja, não existe milagre. Pois a vida já é um milagre a partir do momento que a escolha pode ser a partir de agora em deixar aquela vida sedentária aqui, agora, para trás e começar uma vida nova. Procurando um profissional que vai cuidar do seu treino, um nutricionista e um médico. Eu sei que vivemos uma realidade no Brasil onde muitas pessoas enfrentam questões econômicas impróprias para se viver bem. Porém, tenho a obrigação e o dever moral de, como um profissional que há 19 anos aprende com fracassos e com vitórias, o que fazer e como ajudar pessoas. Bárbara, esse é um assunto que mexe bastante comigo. Gostaria que você deixasse 3 opiniões, 3 dicas para as pessoas, independente de dieta, independente de escolhas. Pela sua experiência, o que se fazer para ter um bom prato na mesa? Equilíbrio. Equilíbrio com relação aos nutrientes ali. Não fazer um prato só de carboidrato, só de carne ou só de salada, né? Quantidade adequada, isso a gente trabalha dia a dia para conhecer a quantidade adequada para cada indivíduo, para alcançar o objetivo dele, tá? E aproveitar o momento da refeição, né? Se dedicar a ele, não simplesmente comer, mas aproveitar aquele momento com calma, sentir o gosto do alimento, que de repente a pessoa chega e fala, eu amo comer, mas dá atenção ao momento? Não dá. Então, se dedicar um pouco mais a esse momento. Essas são as regras básicas para uma alimentação saudável. Aproveito a fala da Bárbara para lembrar que nunca teremos o sabor da primeira mordida na segunda, ou seja, é muito importante degustar os alimentos. Bárbara, muito obrigado pela sua presença, tenham todos uma excelente semana e vençam o sedentarismo, pratique exercício.